Você sabia que a embolia de pulmão é uma das principais causas de óbito evitável? E é por isso que hoje estou aqui em mais um Momento Saúde com a doutora que eu estava com muita saudade. Ela que é especializada em cirurgia vascular e angiologia e está aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre como a prevenção é importante para evitar que pacientes e pessoas venham a óbito. É uma doença silenciosa e preocupante. Nós estamos aqui com ela novamente, a doutora Fernanda Mescoli, mais uma vez. Já estava com saudades de você nesse programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, sempre uma oportunidade excelente estar aqui para esclarecer mais uma vez sobre as doenças vasculares. Doutora, vamos falar sobre essa doença silenciosa, né, a embolia de pulmão. Fala um pouquinho pra gente como é essa doença e o que causa essa doença. Bom, na verdade, 90% das causas de embolia pulmonar vem da perna, né? Então, é a formação de um coágulo dentro da veia, principalmente da veia da perna. Pode ter a formação de coágulo no corpo todo, porém, especificamente nesse caso, 90% dos casos, esse coágulo se forma na perna e ele pode soltar e subir em direção ao pulmão. E dependendo da quantidade de coágulo que pode caminhar para o pulmão, né, pode levar, inclusive, o paciente a óbito. Os pacientes, eles sentem geralmente, Laura, uma dor na perna, uma perna só geralmente é acometida, um inchaço, uma dor na panturrilha importante, que às vezes pode até incapacitar ele de se movimentar, de tanto desconforto. Mas existem vários graus da doença, então tem pacientes que também têm uma dor leve e que não levam em consideração, que acham que é por conta de uma dor muscular. Então, por isso a importância de que quando você sente um desconforto, procure ajuda, procure uma avaliação, porque é uma causa evitável, né, de óbito, né, essa embolia de pulmão. Isso pode acontecer em pacientes que ficam longos períodos imobilizados, ou pacientes que fazem uma cirurgia longa, né, que ficam longos períodos em cirurgia, ou que vão fazer uma viagem longa de avião, pacientes com mulheres, nós mulheres temos uma tendência maior a ter também, por conta das nossas oscilações hormonais, então tem vários fatores de risco, e esses fatores de risco são evitáveis, a gente consegue evitar, isso é o mais importante, a prevenção é passível nesses casos. Doutora, você veio aqui no nosso programa, né? Você que está nos acompanhando, você falou sobre outros assuntos, outras doenças vasculares. E qual é a diferença, então, quando a gente fala da embolia de pulmão para outras doenças vasculares? Seria a profundidade do tratamento? Qual que é a diferença? Exato. Quando a gente fala de varizes, as veias são mais superficiais. As varizes, elas podem lentificar o fluxo de sangue na perna e predispor a uma trombose, né? A doença arterial já não tem muita relação com a trombose de veia. São duas circulações que estão conectadas, porém são diferentes, né? Quando você tem uma trombose na circulação arterial, você tem risco de perder o membro. Quando você tem uma trombose na circulação venosa, você tem um risco maior de embolia de pulmão por conta da própria circulação. Entendi, doutora. Então, existem exames, assim como é uma profunda doença que precisa ser tratada com mais cuidado, mas também ela é uma doença que quanto mais a pessoa ela trata antecipadamente, ela pode prevenir até vir a óbito, né? É uma doença que tem é silenciosa, né, como você disse. E quais são os exames, então, para quem quer tá nos acompanhando? Às vezes a gente já teve aqui alguns casos até mesmo de informar sobre os sintomas, né, da embolia de pulmão, e aí pessoas nos responder, dizer que estavam nos acompanhando e é por causa disso que esses sinais ela conseguiu identificar. Mas os sinais, eles ainda não são tudo aquilo que a gente precisa para poder saber o que está acontecendo com o nosso corpo. Existem exames, né, doutora? Existem. O principal é o exame físico, né? E a história do paciente. Eu vou te falar porque eu tenho uma tia de 95 anos que recentemente me chamaram para que eu avaliasse ela. Tinha 5 dias que ela tinha feito uma viagem longa, ela evoluiu com um caroço na perna, vermelho,
quente, doloroso e falta de ar. E vem repentino, assim, é o caroço? Súbito. Apareceu o caroço, começou a aparecer o caroço e a falta de ar. E uma paciente idosa. Sim. Na hora, viagem longa, paciente idoso, caroço na perna, falta de ar é igual a embolia de pulmão. Nós iniciamos o tratamento dela precocemente e ela tá bem, graças a Deus. Ai, que bom. Evoluiu bem. Então, assim, mais para falar que geralmente o sintoma ele é súbito. O paciente do nada tá andando, sente uma dor na perna, essa dor. O paciente pode piorar com inchaço, mas é o que eu te falei, existem vários graus da doença. Não necessariamente ele pode ter todos esses comemorativos. E às vezes o paciente ele pode ter uma pequena embolia de pulmão que não fez também sintoma nele. Sim. Então, assim... E existe um exame? Existe um exame? Existe. A gente faz o exame físico, tem uma suspeita maior pela história do paciente, e aí a gente acaba lançando mão de alguns exames. Sim. Antigamente a gente usava o exame de sangue, né? Só que hoje a gente tem à nossa mão muito facilmente um ultrassom com Doppler. Então, a gente já faz um ultrassom com Doppler no paciente na mesma consulta e já identifica se ele tem uma trombose venosa profunda ou não. A trombose profunda é a veia que fica dentro do músculo, por isso que ela é chamada de profunda. Sim. Então a gente identifica e já inicia o tratamento. Hoje em dia, inclusive, dependendo do nível da trombose, eu não preciso de internar o paciente, eu já posso dar o remédio anticoagulante, que é para afinar o sangue dele, sim, já no mesmo momento, e ele pode ir para casa, ficar um pouco de repouso, até que o período de chance maior desse coágulo soltar e ir para o pulmão, que isso diminua, né? Que esse período passe. Sim. E doutora, em casos, acho que você está aí nos acompanhando, talvez tenha essa mesma dúvida que eu tenho. Doutora, na minha família tem casos, né? A minha avó, ela já passou por cirurgias também para retirar a veia. Ela sempre teve muito medo também, assim como todo mundo tem, da trombose, da embolia de pulmão. E no meu caso, né, que estou grávida e tenho um histórico familiar, né? O que você me recomendaria nesse momento ou para aquelas também que está grávida, está nos assistindo? Bom, a gestação é um fator de risco para a trombose. O que alguns pacientes não sabem é que o período de maior risco de uma trombose durante a gestação é o puerpério. Assim que você ganha o neném, esse risco é aumentado, os hormônios estão todos alterados, você está mais imobilizada, enfim. O que a gente faz para prevenir isso? Né? Desde o início da gestação, a gente pede para que a paciente faça atividade física, com ênfase em fortalecimento da musculatura das pernas, né? Para que a gente consiga melhorar o bombeamento do sangue. Eu gosto muito de indicar para o paciente fazer drenagem linfática, que dá um conforto maior na perna, então evita daquele acúmulo de líquido na perna, dá um desconforto maior e também acelera o fluxo de sangue na perna. E alguns remédios a gente pode usar para algumas pacientes. Eu particularmente não gosto de usar o remédio, eu prefiro fazer essas medidas comportamentais por e até conta mesmo do bebê? Também. Sim. E até mesmo usar uma meia elástica para ajudar a evitar que esse inchaço ele progrida, tá? Então, no seu puerpério, a gente precisa de estratificar o risco e ver se é necessário ou não o uso de anticoagulante. Entendi. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue fazer um tratamento clínico com uso de meia e deambulação precoce e a gente consegue evitar muito a trombose. Entendi. Então, o ideal seria, no puerpério, já procurar esse tratamento. Exato. Na verdade, o ideal é que a paciente procure antes. Eu tenho várias pacientes gestantes que acompanham comigo, que têm história na família de varizes ou de trombose, que acompanham comigo juntamente com o ginecologista e chegando mais próximo ao período né, de ter o neném, né, do parto, a gente orienta o ginecologista o que fazer de acordo com o caso de cada paciente. Entendi, muito bacana, né? Vou procurar você. Você está nos assistindo? Vou deixar aqui na tela o telefone de contato, a doutora Fernanda Mescoli atende na Prevent-Co, aqui de Muriaé, e também o Instagram dela para você que quer acompanhar e ter mais conteúdos, né? Tem muita informação no Instagram, @doutora Fernanda Mescoli. E doutora, outra dúvida, é a longo prazo o tratamento? É um tratamento que começa, mas tem uma finalização ou não? Bom, quando você tem uma trombose, a gente faz o tratamento no mínimo
por 3 meses, podendo estender por 6 meses e até mais. Entendi. Quando o paciente tem uma embolia de pulmão, geralmente 6 meses, podendo estender para 1 ano. Isso vai depender de cada paciente. A gente tem algumas estratificações de risco para definir qual paciente que vai ficar mais tempo afinando o sangue e qual paciente que pode já sair do tratamento. A prevenção, ela é para a vida toda. A gente quer sempre que o paciente faça a prevenção, porque nós, mais uma vez, não queremos tratar doença, queremos prevenir as doenças. Prevenir doenças e também não só esteticamente, né, doutora? Porque a maioria dos pacientes, assim como a doutora Fernanda Mescoli, se você ir buscar no nosso canal do YouTube, ela fala sobre outros assuntos, sobre outras doenças, e você pode também acompanhar aqui. Não é sobre a estética, né? A estética, ela faz parte, né, doutora? Mas sim sobre o tratamento e a prevenção de doenças. Exatamente. Então, o foco total nosso, até da nossa conversa aqui, é alertar os nossos ouvintes, né, e até as pessoas que assistem o canal da rádio, que a prevenção é mais importante do que o tratamento de uma doença. A gente quer ver a nossa população saudável, quer ver as pessoas chegando aí nos seus 80 anos com saúde não só vascular, mas saúde como um todo mesmo. Isso é muito importante, doutora. Muito obrigada, é sempre bom recebê-la aqui, né? Quero te agradecer também pela sua participação mais uma vez e eu quero te ver aqui mais vezes. Com certeza, é um prazer imenso estar aqui. Todas as vezes que vocês me chamam, é uma alegria poder passar um pouco do nosso conhecimento para a população e dar sempre esse alerta da prevenção. Muito obrigada. E nós estamos chegando ao final de mais um programa. Quero também te agradecer por nos acompanhar, por estar aqui conosco. É sempre bom ter você aqui com a gente. Deixe nos comentários aqui dúvidas que vocês tenham, né? Siga a gente nas redes sociais, @Rádio Muriaé, e também acesse o nosso site, www.radiomuriaé.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações da nossa cidade, Muriaé, e também região. Muito obrigada e até breve.